Dilatação aparente. Como a nossa apostila tem bastante questõezinhas, se eu fizer uma, né, não vai prejudicar enormemente os exercícios de vocês. Ah, detalhe, hein? Logo depois ele fala ali na página 34, dilatação anômala da água. Uma coisa que eu não comentei, quero ver se tu consegue pegar a manha, só de eu te perguntar. Qual é a temperatura nas fossas marianas, na região mais profunda do oceano, com mais de 5 km de profundidade? 4 graus Celsius. Como é que a gente sabe que em qualquer região do oceano, lá nas profundezas vai ser 4 graus Celsius? Porque a água fica mais densa a 4 graus Celsius. Então, para a água poder ir para o fundo, ela tem que estar na temperatura onde ela fica mais densa. Porque se ela ficar mais quente ou mais fria que isso, ela sobe. E aí só depois que esfriar, ela desce. Por isso que em qualquer parte do oceano, claro, né, não vai pegar um vulcão submarino lá e aí tá saindo lava lá e aquecendo a água, né? Tô te falando longe de alguma atividade geológica que possa aquecer a água, né? Vai medir a temperatura? 4 graus. Outra coisa importante, né? O oceano funciona do jeito que funciona porque nas profundezas abissais a temperatura é 4 graus Celsius, certo? Bacana. Mas vamos lá. Minha mãe mandou questão 4 da página 37, vou fazer de exemplo. Questão 4 da página 37. Oi. A densidade mais no fundo da água, a gente pode simular com a pressão que a gente sente também ou não tem? Não, bacana o que tu está dizendo. Ou seja, eu acho que né, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Se eu pegar a água a 4 graus, medir a densidade dela perto da superfície, que eu posso ter, né, um dia frio, a água perto da superfície a 4 graus, né? Certo? E pegar água a 4 graus lá nas profundezas abissais, será que o volume de uma mesma massa de água é o mesmo? Ou seja, será que a pressão da água modifica a densidade da água? Modifica, mas tão pouco que a gente diz que a água é um líquido incompressível. Então, a densidade da água a 4 graus ela é máxima e ela é praticamente igual, seja na superfície, seja nas profundezas abissais. Ou seja, a molécula dos líquidos, de maneira geral, são incompressíveis. Quando tu espreme um líquido pra caramba, ele muda muito pouquinho de volume. Então, a gente diz que o líquido é incompressível. Diferente dos gases, né, que são expansíveis e compressíveis. São as duas propriedades que nós vamos estudar dos gases. Expansibilidade e compressibilidade. Show. Questão 4 falava o seguinte. Um tanque de gasolina de automóvel tem um volume máximo recomendado, a fim de evitar que, com o aumento de temperatura, vaze gasolina pelo ladrão. Considere que o tanque seja feito de aço inoxidável, jura, e tenha um volume máximo de 50 litros. Até parece que a montadora vai fazer um tanque de aço inoxidável do além, né? O tanque de aço inoxidável é caríssimo, certo? Tu faz de um aço qualquer lá e pinta depois e pronto, instala no carro. Caminhões, tu vai ver que às vezes tem um tanque de aço inoxidável, porque o tanque fica exposto, não leva pintura, carrega um volume muito maior de combustível, precisa ser muito mais forte, e aí vale a pena às vezes tu gastar uma graninha e mandar fazer de aço inoxidável. Calcule o volume de gasolina que sairia pelo ladrão caso o tanque estivesse totalmente cheio e sua temperatura subisse 20 graus Celsius. Use para os coeficientes de dilatação volumétrica da gasolina e linear do aço, respectivamente, gama da gasolina, 1.1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius menos 1. Gama do aço, acho que ele se confundiu. Deve ser o alfa do aço, né? Porque ele falou que era linear, né? Se ele falou que era linear, ele não deveria ter usado gama, ele deveria ter usado alfa, um erro gráfico. Eu vou anotar como alfa, vou acreditar no texto. Vou acreditar no texto e não vou acreditar no símbolo. Digam-mo, como fazer? A variação do volume aparente é igual. O volume inicial vezes. Mas ô professor, Ah. mas é volume, não é que tu vai desconsiderar o gama. Se é volume que está. Não, sim, que assim, ó, o que eu quero te dizer é que o gama da gasolina eu vou anotar o que ele disse mesmo, que é 1.1 vezes 10 na menos 3.
1.1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Só que o gama do aço eu não vou anotar como gama. Eu vou anotar como alfa. Porque ele no texto disse que era o linear. E aí na hora de anotar ele disse que aquele símbolo é para volumétrico, entendeu? Ou seja, eu vou anotar como linear e se eu quiser o gama do aço eu multiplico por 3. Era isso que eu tinha dito. Desculpa, eu acho que eu me atravessei aqui. Eu não sei qual a técnica que vocês vão usar. Vocês é que estão fazendo. Pode escolher. Delta V aparente é igual. Primeiro eu acho Pode ser. Ah, tá. Primeiro eu acho o gama aparente, né? Pode ser, gostei. Gama aparente é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Quanto é que é o gama do líquido? 1.1 vezes 10 na menos 3. E o gama do recipiente que é feito de aço? E isso multiplica por 3. 3.3 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Esse vai ser o gama do aço. 3,3 vezes 10 na menos 5. E agora? Legal, né? Sim, poderia jogar a vírgula para lá, né? Que é o clássico, 3 pulinhos, 5 pulinhos, subtraindo o outro, vírgula embaixo de vírgula, né? Mas como é que eu faço para usar a potência de 10? Tu pega a menor potência de 10 e coloca igual a maior, né? Ou vice-versa, certo? Eu posso pegar essa vírgula e dar toin, 2 pulinhos, né? Tava aqui a vírgula, né? Toin. Aí ficou 10 na menos 3. Agora que tem mesma potência de 10, eu posso entender como 1,1x menos 0,033x, né? Concorda comigo? Professor, desculpa, mas eu não entendi a parte do 3 alfa. 3 vezes alfa. Lembra que os coeficientes de dilatação tem o linear, o superficial e o volumétrico, certo? De materiais líquidos, a gente no laboratório já calcula o coeficiente de dilatação volumétrico. Mas para materiais sólidos é muito mais barato calcular o alfa. Porque calcular o beta dá mais trabalho e o resultado dá o dobro. Então não vale a pena calcular o beta. Para calcular o gama de um material sólido é caro, é mais fácil calcular o alfa. E experimentalmente a gente já sabe que o gama é o triplo do alfa. No enunciado ele disse que o coeficiente de dilatação que ele tinha fornecido era o linear. E na hora de escrever, ele escreveu o símbolo do volumétrico. Eu entendi aquilo como um erro de grafia da apostila. Por isso que ao anotar, eu anotei alfa do aço, não gama do aço. E para calcular o gama do aço, eu fiz aquilo de multiplicar por 3. Era essa a dúvida? Galerinha, 1,1 menos 0,033 igualou, botou vírgula embaixo de vírgula, 10 menos 3, 7, 9 menos 3, 6, emprestou 1, ficou 0, né? 0 menos 0, 1 menos 0. Tudo bem? Ficamos com 1,067 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. É o coeficiente de dilatação volumétrico aparente entre o aço e a gasolina. Ou mais precisamente entre a gasolina e o aço. Agora tu pega o volume inicial do líquido. Beleza, então vamos lá. Delta V é igual. Qual era o volume inicial? Quantos litros de gasolina? 50 vezes. Delta V aparente é o V0, vezes o gama aparente, né? Vezes delta T. O gama aparente, 1,067 vezes 10 na menos 3. E a variação de temperatura? Ele falou que aumentou em 20, né? 20 vezes 20. Delta V aparente é igual 1,067 vezes 10 na menos 3. 50 vezes 20. 2 vezes 50, 100 com 0, 1000, né? Que é 10 na 3. 10 na menos 3 com 10 na 3 cancelou. A variação de volume ficou 1,067 litros. Tinha outra maneira de fazer? Tinha, calcular o volume da... Calcular a dilatação da gasolina separadamente usando o gama da gasolina. O que mais? Depois do líquido. Calcular o delta V, do líquido é gasolina, né? Calcular o delta V do recipiente que é de aço usando o gama do aço. Depois
subtrair os resultados. É outra maneira, fica um pouquinho mais chato de repente, né? Mas dá o mesmo resultado. Seria legal de repente tu fazer dessa outra maneira para confirmar que dá certo. Quando me falaram que dava certo eu não acreditei, só depois que eu fiz das duas maneiras. Vamos ver se como é que o autor fez, se ele caiu na pegadinha do erro gráfico ou não, certo? Só por curiosidade, essa página é a página 27, 37 foi o que eu disse. 37, o senhor nunca erra, né? É questão 4, 1,067. Então, a grafia da apostila era um erro mesmo. Ele fez essa mesma correção que eu fiz aqui, ó. Ele fez essa mesma correção. Então, de fato, foi uma sacanagem ter vindo gama ali. Muita gente pode ter se confundido com isso. Eu não sei se o vestibular volta atrás numa situação dessa. Ah, estava errado para todo mundo, o aluno mais atento merece o crédito de ter percebido que era um erro. O aluno que foi no gama ali se arrombou. Eu acho que o vestibular não voltaria atrás para um erro desse. Fechou? Fala, meu. Não pode cortar os dois 10, não. Ah, não, cuidado. Um era 10 na 3, positivo. O outro era 10 a menos 3. Certo? Aí eu somei, deu 10 na 0, que é 1, né? Então isso aqui era 0,001, isso aqui era 1000. Quando multiplicou, deu 1. Pois não. Sempre dizia que o gama é aproximadamente 3 vezes o alfa. Ele não devia botar aproximadamente. O mais correto, sempre que a gente for fazer esse cálculo, né? A gente até brigou algumas vezes por isso, né? É sempre aproximadamente. De certa forma, eu me torno menor quando eu acabo te falando que é aproximadamente e não colocando, né? O detalhe é que se a gente for levar isso né, ao pé da letra, aí, cara, aí na física toda hora tem que ter aproximadamente. Se a gente for levar ao pé da letra, porque a física não existe precisão. Então, na matemática, a gente tem que ser um pouco mais rígido. Porque tem coisas que são exatas, né, e coisas que não são. Na física é sempre uma aproximação. E como essa aproximação ela é muito boa, a gente acaba não usando. Mas é bom que tu tenha lembrado disso para que a gente não caia em pegadinha de vestibular. Se eles nos falarem 0,1, o gama é exatamente o triplo do alfa. Não aceitem, certo? Então concordo contigo. O mais correto é sempre colocar o aproximadamente. Mas filosofando na física é tudo um pouco de aproximação, já que as medidas nunca são precisas. Como é que tu sabe qual unidade usar, dependendo das variações? Eu uso do... Porque assim, ó, isso aqui é volume, né? Isso aqui é variação temperatura, e isso aqui é temperatura elevada a menos 1, né? Ou seja, essa unidade vai sempre cancelar essa e sempre vai sobrar a unidade do volume. Como eu usei litro, a resposta é em litro. Se eu tivesse usado centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então é o V0 que define a unidade. Boa pergunta também. Galera, arrisquem agora para ver se tu pegou a manha. Depois dessa aula só falta calorimetria, que é uma matéria bem legal para esse volume 2. Arrisquem agora, sem medo de ser feliz, a página 32, a questão 3, na página 33, as questões 5, 6 e 7. Página 32, 3, página 33, 5, 6 e 7. E dá uma lidinha naquela parte da taxa anômala da água, de repente ele falou mais coisa mais bonita do que eu falei ainda. Congelamento de lagos e a vida marinha, conexão, ó. Aquelas páginas 34 e 35 são leituras gostosas de fazer, certo? Tarefa mínima está definida. 32, questão 3, 33, questões 5, 6 e 7, leitura das páginas 34 e 35. Anotem qualquer dúvida. Se não resistir, pode fazer mais, não tem problema, vai ficar todo bobo. Galerinha, empacou, chamou. Vai, aproveita.